Sou o professor João Titon e estarei apresentando aqui no Projeto Espiral 7 videoaulas relativas à técnica e prática do violino. Esse projeto de aperfeiçoamento está vinculado ao Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINOS, que é uma parceria entre a Funarte e a UFRJ. Eu sou bacharel em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e mestre em música pela Universidade de Cincinnati. Atuo como professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde também coordeno o projeto de extensão Orquestra Acadêmica UDESC. Venho participado nesses últimos 20 anos como professor em diversos festivais nacionais. Também já atuei em conjuntos de câmara e como espala em várias orquestras. Também traduzi para o português, pela editora da Universidade Federal do Paraná, A Arte de Praticar Violino, escrito por Robert Guer. Fica a dica. Nesta aula, estarei apresentando alguns critérios para um bom estudo. Mas, primeiramente, gostaria de te perguntar: quais os seus objetivos de curto, médio e longo prazo com o violino? Qual o repertório que imagina estar tocando daqui 1 ano ou 3 anos? Pensa em ingressar em uma universidade? Que curso gostaria de fazer? Bacharelado, licenciatura? Gosta de dar aulas ou de se apresentar com uma orquestra? Esses são alguns questionamentos que podemos nos fazer para criar um objetivo ou meta a ser conquistada. O objetivo nos ajuda a construir um plano de ação. Isso nos motiva e também organiza. Para alcançar um objetivo, várias tarefas devem ser pensadas, planejadas e realizadas, estruturando o caminho. E mesmo que não alcancemos alguns desses propósitos, muitos frutos desse trabalho serão colhidos, vindos do esforço e do aprendizado decorrente da realização desse percurso. E o que isso tudo tem a ver com critérios de um bom estudo? Tudo, pois se nosso objetivo não for definido, não podemos estabelecer um conjunto de metas para que, em um período desejado de tempo, elas sejam realizadas e nosso objetivo alcançado. É claro que outros caminhos aparecerão no decorrer do processo, mas vai de cada um enxergar a oportunidade e decidir alterar ou não o seu trajeto. Mas voltando aos critérios, gostaria de chamar a atenção para 2 pontos: o prazer na realização do processo e a busca na qualidade. Esses 2 tópicos devem ser incorporados de alguma forma em nosso trabalho. O prazer no processo, para que possamos cultivar a necessidade de estar praticando e melhorando incessantemente como artistas. E a qualidade, que é uma das chamas que move o artista. Não estou me referindo aqui àquele crítico interior perfeccionista, que só fica destacando os defeitos de uma forma abrangente e nebulosa, mas sim de um instrutor técnico interior, que nos motiva e incentiva, sempre com um olhar otimista para cada conquista alcançada, mas também nos alertando para falhas que devem ser sanadas e também já com as indicações de solução. E como podemos construir esta estrutura de qualidade? Agora sim, vamos refletir sobre alguns critérios. Todos temos um tempo limitado para a prática diária do violino. Todos temos outros afazeres durante o dia, além do instrumento, como colégio, trabalho, lazer e outras coisas. Em algumas poucas horas do dia, podemos encaixar o nosso tempo de violino, com aulas, estudo, ensaios e concertos. Agora, nesse tempo de estudo e prática, estamos sozinhos. E quem tem que gerenciar tanto tempo quanto o conteúdo somos nós mesmos. Muitas vezes contamos com a ajuda de um professor para indicar esse caminho, mas no fim, quem controla isso na hora da prática somos nós. Tanto a organização de nosso tempo de estudo, quanto saber o que pode ser trabalhado nesse período, deve ser muito bem planejado. Robert Guer relata em seu livro A Arte da Prática do Violino que 3 minutos pensando sobre seu estudo antes de começar valem 3 horas gastas em uma prática de repetição impensada, onde você acaba aprendendo o errado melhor. Portanto, temos que pensar muito bem como vamos utilizar esse tempo. Primeiro, temos que marcar quais as janelas que temos disponíveis para a prática e ser fiel a essa agenda. Disciplina não é algo difícil, pois depende da nossa escolha de fazer ou não fazer. Querer ou não querer não tem nada a ver com disciplina. Quando não estamos a fim de pegar no violino e temos essa atividade programada, nada mais razoável do que reprogramar o conteúdo para algo que nos atraia mais. Por exemplo, podemos tocar uma peça que já está pronta, ouvir uma obra que adoramos ou mesmo tocar uma escala. Isso nos fará tirar o violino da caixa. E daí, para seguir por mais alguns minutos ou retomar o estudo, não será um problema. Mas não podemos deixar de pegar no instrumento. A prática tem que ser diária.
e terá seus altos e baixos de produtividade. Temos que ter consciência disso. Faz parte do processo de aprendizagem. E caso deixe de estudar uma vez ou outra, não tem problema. A prática diária pode ter de alguns minutos até várias horas. O importante é aprender o conteúdo desejado corretamente. Ela não precisa ser de muitas horas consecutivas, mas caso tenha disponibilidade, pode ser dividida em vários momentos diferentes durante o dia. E caso sejam algumas horas seguidas, podemos fazer pequenos intervalos entre as tarefas. Um importante costume para que a cabeça fixe o conteúdo que foi trabalhado. Podemos dividir em 4 eixos o conteúdo a ser trabalhado. O de aprimoramento técnico, onde aprendemos novas técnicas ou realizamos a sua manutenção. A parte de técnica aplicada, onde estão as escalas, estudos e caprichos. O estágio de leitura e construção do repertório, que vai ser tocado. E, finalmente, o interpretativo e artístico. Todas essas etapas estão interligadas, pois não existe uma sem a outra. Como gerenciar o tempo dessas 4 fases de estudo depende de nosso nível técnico, do repertório que está sendo estudado e qual o objetivo a ser alcançado naquele período. Podemos estar em um momento de, por exemplo, construir as habilidades para tocar violino ou adquirir habilidades específicas para realizar um repertório proposto, ou precisar de mais tempo para um processo artístico interpretativo, pois estou próximo a uma apresentação, um concerto ou uma prova. Ou também um momento de vida diferente, onde preciso manter minhas habilidades para uma rotina de vida profissional. Tenha certeza de que fixou o conteúdo proposto. Não adianta checarmos no relógio e orgulhosamente percebemos que estamos há mais de 3 horas tocando violino. Só tocar a música ou só repetir trechos sem saber por que os está repetindo não significa que está estudando. Devemos saber exatamente por que estamos repetindo ou tocando um trecho musical. Saber o que desejamos fixar nas repetições e certificar de que isso aconteceu. Se o que está sendo tocado for avaliado somente como bom ou ruim, ficaremos sem saber o que exatamente melhorou ou piorou. E isso não é suficiente. Devemos buscar questões mais concretas para avaliação. O que está bem? O que exatamente posso melhorar? Como melhorar? A aquisição do conhecimento para montarmos essa base de parâmetros encontraremos em aulas e leituras. Esta compreensão consciente nos dará clareza para selecionar as melhores opções quando procurarmos solucionar questões, por exemplo, na sonoridade, articulação, afinação ou mesmo no estilo da interpretação do que está sendo tocado. Por isso, é importante buscar sempre a melhor instrução ao seu alcance. Isso faz com que o caminho, com dedicação e reciprocidade ao professor, seja melhor aproveitado. Mas como posso melhorar a estrutura dessa prática? Em cada tema de estudo, por exemplo, escalas, determinaremos subtarefas a serem realizadas. Mas eu quero dizer tarefas possíveis, com um teor concreto e dentro de um tempo determinado. Não é tipo, quero tocar bem afinado. Esses parâmetros são muito abrangentes para que possamos perceber as mudanças que acontecem no período proposto. Podemos dizer assim, quero tocar a escala de Lá maior em 2 oitavas, ligando de 4 em 4 notas, no andamento de 60 batimentos por minuto, 3 vezes lendo e 3 vezes de memória. E terei um tempo de 5 minutos para preparar essa tarefa. Caso a tarefa que determinou seja muito complexa para o momento, simplifique ou diminua o conteúdo até conseguir realizá-la perfeitamente. No caso da escala, se no final de 5 minutos você não conseguiu tocar seguidamente 6 vezes a escala corretamente, pare e reflita por que isso não está acontecendo. Não sei as notas, não sei o padrão intervalar entre os dedos em cada corda, sempre erro a direção do arco, não consigo fazer a divisão de arco em 4/4, por exemplo. Neste caso, podemos simplificar o mesmo processo. Por exemplo, estudando uma oitava de cada vez, ligando de 2 em 2 notas, depois de 4 em 4. Realize as variações dos 3 primeiros ritmos das correlações rítmicas de Wagner. Antes de iniciar, você também pode, sem instrumento e com o metrônomo, solfejar as notas. E com o instrumento posicionado, você pode colocar os dedos nas respectivas notas com os intervalos corretos. Num terceiro momento, você pode solfejar as notas com o instrumento na posição, colocar os dedos nas cordas corretamente e fazer a simulação da divisão de arco com o braço direito, mas ainda sem tocar. E por último, pegando o arco e tocando o exercício normalmente.
Eu garanto que depois de ter feito todas essas etapas corretamente, o objetivo proposto já estará até memorizado. Portanto, se estiver difícil de tocar ou se errar mais que 3 vezes o mesmo trecho, pare. Retorne alguns passos para que possa realizá-lo perfeitamente e só então aumente a sua complexidade. A memorização não é bem um critério para um bom estudo, mas o fruto colhido de um processo bem realizado. Algumas vezes, até mesmo o medo do palco ou insegurança na performance pode se resolver a partir de um processo de estudo sólido e consciente. Parâmetros de julgamento que antes eram abstratos e vagos podem se tornar reais e possíveis de ser solucionados. Pensamentos negativos de frustração podem desaparecer e se tornar questões técnicas resolvíveis. Nossas metas artístico-interpretativas começam a se moldar dentro de possibilidades e objetivos concretos realizáveis. O impossível é possível. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e visualizem os demais vídeos da série do Projeto Espiral Sinos. Eles são muito úteis para o desenvolvimento musical de vocês. Um grande abraço e até mais!